Olá, meus amores, sejam muito bem-vindas ao meu canal. Hoje a gente vai conversar sobre o 10º capítulo de Mulheres que Correm com os Lobos. Vou falar um pouquinho sobre a minha opinião, lembrando, gente, que eu não sou psicóloga e essa não é uma leitura profissional de Mulheres que Correm com os Lobos. É uma leitura apenas baseada nas minhas próprias percepções como astróloga e como uma mulher que estuda energia e psicologia feminina. Como esse capítulo tem duas histórias muito importantes acontecendo, eu acho que seria o ideal que a gente dividisse em dois. Então a gente vai conversar sobre a segunda parte do capítulo 10 em janeiro de 2023, ok? Então aqui a gente só vai falar sobre o conto da Chorona em si, que é o primeiro conto abordado no capítulo. O segundo conto é a vendedora de fósforos. Então a gente vai primeiro conversar sobre as questões da criatividade em si. Porque eu acredito, gente, que nesse capítulo eu acho que a Clarissa poderia ter dividido esse capítulo em dois. Enfim, mas aqui só me cabe não criticar a maneira como ela escreveu, mas tentar conversar com vocês sobre o grosso, né? Sobre o suco, digamos assim, do que está sendo dito, ok? E esse capítulo tem o título As Águas Claras, o sustento da vida criativa, e ela vai falar sobre criatividade. Ela vai falar sobre a importância da mulher cuidar da sua criatividade. Então, primeiro ela vai ter que estabelecer o que é a criatividade, que no caso é o que de muitas maneiras traz para a gente uma sede de vida. A criatividade, ela tem momentos de pico, ela tem momentos em que a gente está menos, e ela até vai dizer que está tudo bem, não tem nada de errado em você ter períodos de menor criatividade, isso é até esperado. Agora, o que não dá é para você alimentar aquelas vozes negativas que a gente carrega. Lembrem que a gente conversou sobre o destruidor, sobre o nosso predador interno, lá no início do livro? Pois é, se você permitir que essa voz negativa ela domine você, você se torna paralisada. E aí você nunca consegue ter uma vida criativa. É diferente de você estar num período em que você está se sentindo menos criativo. Geralmente é quando a gente mais precisa de descanso. O descanso ele realimenta a criatividade, né? O descanso realimenta a criatividade. Mas você se sentir apática, nada de novo, você não consegue criar nada novo na sua própria vida. Né? Você tem aquela sensação de falta de esperança, que para mim está muito conectado com a criatividade. A nossa capacidade de ser criativa está na esperança. Né? Se você acha que amanhã vai ser igual a anteontem, e que se a sua vida está ruim hoje, ela vai ser ruim amanhã, e depois de amanhã, e nos próximos meses, nos próximos anos, você não tem esperança na vida e você também não vai ter criatividade, porque criar algo novo significa que a gente de fato está investida no processo da vida, de que hoje eu posso estar num momento difícil, mas amanhã as coisas podem estar melhores. Tudo passa, né? Agora, se falta esperança, se há uma vida em que você se tornou paralisada, não adianta eu ter esse talento porque eu não tenho aquela ferramenta. Eu não sou filha de pai e mãe rico, então eu não vou ter toda a estrutura para fazer aquilo, então é preferível nem tentar fazer. É mais ou menos disso que ela está falando. Nós, muitas vezes, sabotamos a nossa própria criatividade. Você poderia estar criando algo novo na sua vida, que vem de um lugar de talento, que vem de um lugar de alguma coisa que você gosta, mas você coloca uma série de empecilhos para aquilo. Eu não estou pronta, não é a hora certa, eu não tenho todas as ferramentas, se eu for fazer vai ficar mal feito, eu prefiro não fazer mal feito. Essas pessoas perfeccionistas, elas adoram se sabotar, entende? Porque elas acham que tudo tem que ser perfeito e elas nunca fazem. Porque nada é perfeito. Né? Se você for fazer um canal, se você for esperar ter um cenário perfeito para fazer um canal no YouTube, ou você vai ter que ter muito dinheiro para você, né, colocar isso, ou você vai simplesmente sentar e gravar com o cenário que você tiver naquele momento e depois você vai melhorando. Entende o que eu quero dizer, gente? Então, nessa primeira parte do capítulo, a Clarissa ela está muito
investida em fazer com que nós entendamos que a criatividade, ela é a água da vida da mulher. Ou seja, ela é o rio, ela vai chamar de rio, mas é a simbologia da lubrificação, tá, gente? Nós mulheres, sem lubrificação, não sentimos prazer e também não geramos. Você fica úmida para ajudar no momento da sexualidade, no momento de um ato sexual, a mulher fica úmida para levar, né, o espermatozoide direitinho para onde ele tem que ir. Se você não tem a lubrificação, se você fica seca, você não dá vida e você também não sente prazer. Então, os símbolos ligados à umidade feminina sempre vão nos levar para a água. É por isso que esse elemento é considerado o maior elemento feminino, assim, né? A gente vê as deusas saindo da água, Afrodite, né? As deusas mitológicas, né? Iemanjá, né? A própria Oxum, ela é do rio, enfim. Essa ligação do feminino com a água, a sereia, né? Tem muito a ver com esse lugar de umidade. Uma mulher sem água é uma mulher seca, e uma mulher seca é uma mulher que não dá vida, ela não gera nada novo. Então ela vai, nessa primeira parte do capítulo, bater ali na tecla de que você tem que ter um cuidado consciente com a sua criatividade, né? Com as coisas novas que você está criando na sua vida, ou o tanto do seu potencial que você de fato está explorando ou não. Ela vai também deixar muito claro que existe diferença entre essa criatividade que vem da nossa natureza essencial e a criatividade que vem de você só querer ser reconhecida publicamente, né? Se você está ganhando um prêmio porque você queria ganhar o prêmio, é ego. Se você está ganhando um prêmio porque você amava aquilo, você colocou toda a tua energia naquilo, você criou algo que veio de você e isso foi reconhecido, isso é a criatividade essencial da qual ela está falando. Então ela vai deixar muito claro que às vezes a gente fica se alimentando de coisas do ego, ou seja, de reconhecimentos e conquistas mais públicas, achando que aquilo é a nossa criatividade. E não é. E para isso, e a gente vai ver isso na prática com mulheres que são essencialmente bem-sucedidas, mas que chegam para você e dizem: estou em depressão, estou apática, não tem nada de novo na minha vida. Aí você fala: poxa, mas olha só a sua vida. E ela diz para você: mas não tem nada de satisfatório na minha vida, não tem nada na minha vida que traga esse sentimento de completude, de acordar empolgada para fazer ou para estudar aquilo, ou para ler, ou para escrever, ou para pintar, ou para dançar. Quer dizer, cadê aquilo, entende? E daí a diferença entre as realizações do ego e o que de fato é a nossa criatividade essencial. A gente já falou sobre masculino em outros momentos do livro até agora, mas ela vai trazer o animus, ou seja, a energia masculina, para a conversa de uma maneira muito bacana, falando que o masculino é uma ponte entre a nossa imaginação e o mundo externo. Então, como a gente precisa para criar de fato no mundo, e não apenas sonhar ou imaginar isso, da nossa energia masculina. Sem o masculino, as coisas podem ficar só no potencial, só na imaginação. Então, a gente precisa do nosso lado masculino para pegar essa criatividade, para pegar esse talento que a gente tem e criar no mundo com ele, né? E expressá-lo. Então, quando você tem um problema de homem, quando você tem um problema masculino aqui, né? Quando o nosso lado masculino ele foi mal construído, às vezes pela experiência difícil com o masculino na nossa própria vida, a nossa forma de lidar com o mundo, ela também se torna problemática. Então ela vai falar um pouco ali, né? A própria chorona, ela tira do seu ânimos e bota no homem. Então ela tira de dentro de si aquilo que é a sua própria energia masculina e projeta no homem. O homem que seria a forma de se realizar no mundo. O homem dela seria a única forma dela se realizar no mundo. E quando esse homem a abandona, ela se mata e mata os filhos. Ou seja, mata a criatividade. Os filhos representam a criatividade. E daí a importância de que nós tenhamos um cuidado com o nosso lado masculino também. Ela vai falar da importância de nós construirmos simbolicamente esse homem interior. Por exemplo, que tipo de homem você quer encontrar na sua vida?
Você quer casar, você quer ter filhos, você quer namorar. Com quem é esse homem? Então, o seu lado masculino, ele tem que ser baseado nesse homem. Esse homem tem que ser um homem de valor, um homem trabalhador, um homem verdadeiro, um homem protetor. Então, o seu lado masculino também tem que ser tudo isso, né? Para que ele seja saudável e você consiga expressar a sua criatividade no mundo de forma saudável. Então, o que acontece é o ânimos mal formado, ou seja, um masculino mal formado dentro de nós, ele pode se tornar uma forma de dificuldade de se expressar no mundo. E aí se tornar um lado negativo da nossa personalidade. Vem com os pensamentos negativos que nos impedem de colocar o nosso talento ou as nossas vontades no mundo. Então eu amo escrever, mas eu sempre dou uma desculpa para não publicar, para não mandar o livro para uma editora. Então, o lado masculino, que é quem deveria estar gerenciando, negociando para mim a parte prática desse talento, ele não está fazendo isso. Pelo contrário, ele está colocando bloqueio para mim. Ele está dizendo que não vai dar certo, que eu não estou pronta ainda, o livro ainda não está pronto para eu enviar para uma editora. Quer dizer, então, o lado masculino, gente, é essencial que a gente tenha um bem formado dentro da gente, que a gente também encontre no homem na nossa vida. Se você tem um masculino mal formulado aqui, distorcido, você vai encontrar homem distorcido. E você não vai conseguir expressar a tua colocar, materializar o teu talento, o teu potencial e a criatividade que você tem dentro de você. Esse ponto da leitura, da percepção da Clarissa é muito interessante, né? Porque a gente vê muitas vezes mulheres que têm uma relação muito difícil com o masculino. Né? Elas não dignificam o masculino, ou seja, elas tiram a dignidade do masculino, elas não se dão bem com homens, elas muitas vezes têm uma visão muito negativa do homem. Isso é uma forma, gente, de projetar o masculino doente dentro delas. Então, a gente começa com o masculino tem que estar saudável dentro de mim, para que eu possa atrair um masculino saudável fora, em um parceiro, e não o homem que me abandona e que me deixa com 2 crianças, que é o que acontece no conto da Chorona. E pode parecer que não, mas tudo isso tem a ver com a sua criatividade feminina. O seu lado feminino, ele tem todo esse talento e toda essa vontade de criar, mas como a própria Clarissa vai mostrar, o lado masculino é uma ponte. Se você tem um mau relacionamento com o masculino, um mau relacionamento com os homens, essa ponte, ela está bloqueada ou ela está se destruindo. É muito bom para a mulher ter uma figura de ânimos devotado e forte, capaz de uma visão penetrante, capaz de ouvir tanto no mundo objetivo quanto no mundo subterrâneo, capaz de prever a probabilidade do que ocorrerá a seguir um homem visionário, mulheres. Tomando decisões quanto à luz e à justiça a partir da soma do que ele percebe e vê em todos os mundos. O papel do hidalgo, né, do rei ou do mentor na psique da mulher destina-se a ajudar a realizar seus potenciais e suas metas, a tornar manifestas as ideias e ideais que lhe são caros. Ou seja, o masculino dentro da gente é a ponte com o mundo real, com o mundo da materialização. Não adianta eu ter um talento, mas eu não ter a parte masculina para concatenar aquilo, bater de frente caso seja necessário. E eu tenho essa firme ideia de que se você constrói esse homem dentro de você, esse lado masculino em você, de forma saudável, você tende a atrair relações saudáveis com homens. Sejam esses homens seus amigos, seu parceiro, pai, ok? Ela vai nos dar algumas dicas práticas de como proteger a nossa criatividade como mulheres. Então, eu acho que tem que ter uma caneta e um caderno na mão, tá, gente? Para anotar essas informações que ela vai passar. Não adianta, meus amores, a gente querer trabalhar no energia feminina, a gente querer entender melhor o que é ser uma mulher aqui e aqui, sem fazermos isso, sem nós termos esse compromisso com esse lado da nossa natureza. Isso eu já falei no vídeo anterior, no capítulo 9, ok? Então tenha um caderno, faça anotações, converse com você mesma, tá? Então nesse caderno, a gente tem que anotar ali as dicas que ela vai nos dar de como proteger a nossa energia criativa. Então
Então, a primeira dica que ela passa é não permitir que o rio seja contaminado com as vozes interiores ou exteriores paralisantes, ou seja, críticas. Vou dizer para vocês, eu chego para uma pessoa e digo assim, eu tô pensando em fazer um mapa astral que é só para mulheres. É um mapa em que eu quero navegar um pouco no que a astrologia me permitir do feminino, né? A astrologia, ela tem muitas formas da gente entender a psique feminina, se a gente for estudar, né, os asteroides, Vênus, a Lua, os pontos femininos na astrologia. E aí essa pessoa chega para mim e diz assim, olha, eu acho que essa ideia vai flopar, Marina. Porque veja bem, as mulheres hoje, elas não querem mais saber disso. Isso aí é uma coisa antiquada, sabe? Você devia desistir disso. Isso é uma voz que pode vir tanto da minha própria cabeça, quanto através de uma outra pessoa em uma conversa. Então, por isso é tão essencial que a gente se proteja dessas pessoas e dessa voz dentro da nossa cabeça, tá? Então, ela já começa dizendo, cuidado para quem você conta os seus planos, com quem você compartilha as suas ideias, do que você quer fazer, de como você quer fazer, ok? Cuidado! Nem sempre as pessoas estão ali realmente ouvindo o que a gente está dizendo, ok? E muitas vezes também tenha cuidado com o seu predador interior e com o seu lado masculino que precisa conseguir as coisas do mundo para você. Será que o seu lado masculino, ele tá ok, ele é saudável? Como era o seu pai? Como são os homens na sua vida? Você construiu o seu ânimo, seu masculino a partir de que exemplos? Fica aí pra gente a reflexão. Ser sensível é a segunda informação que ela vai nos passar, a segunda dica. Que quer dizer o quê, gente? Estar sensível ao mundo, estar com os nossos sentidos ativados, porque se eu não ouço, eu não tenho como ter uma ideia. Se eu não vejo, eu não tenho como ter uma ideia. Se eu não sinto, eu não tenho. As ideias, o frescor, a novidade, ela vem a partir dos sentidos, do quão consciente nós estamos, do quão atenta nós estamos. Gente, eu tenho ideia às vezes para vídeo ou para a própria ideia do mapa feminino. Foi uma coisa que surgiu dessa altíssima consciência e dos meus sentidos com as mulheres com quem eu trabalho. As mulheres sempre chegavam para mim e diziam, Marina, isso. Eu dizia, gente, mas se eu conseguisse olhar os asteroides dela, se eu conseguisse só conversar sobre isso com ela, porque não dá para falar de tudo no mapa astral, então por isso que eu dividi em 2 mapas. Eu estava atenta às pessoas com quem eu estava trabalhando, as minhas clientes, ao que elas tinham para me dizer, o meu ouvido estava funcionando. Então a gente tem que estar com os nossos sentidos, e sensibilidade é isso, meus amores. Sensível é uma pessoa que ela tem os seus sentidos aguçados, ela é capaz de sentir. Para você ter uma criatividade você está sempre, digamos assim, fazendo uma reciclagem da sua criatividade, você tem que ser sensível às pessoas, às coisas, à vida, ao toque. Ser selvagem é a terceira dica. Acho que ela está dizendo para que nós, sei lá, a gente vá correr na savana, gente. É isso que eu sinto, né? Ficar pelada e correr na selva. Provavelmente é isso que ela está falando. Brincadeira, né? Aqui ela quer realmente conectar a gente com a nossa essência. Não existe criatividade sem Marina. Marina, essa Marina aqui, ó, que nasceu dos meus pais, que carrega uma determinada genética, que tem péssimos defeitos e tem algumas boas qualidades. Essa é a minha essência. E a minha criatividade só pode vir disso. Não adianta eu querer ser criativa inventando um objeto da física que vai ajudar. Eu sou péssima em física. Entendem? Então, a gente só pode ser criativa a partir da nossa essência. E o selvagem é isso. É a nossa essência, é quem você é lá dentro. Entende? Então, não tentar ser como outras pessoas é um excelente caminho para você ser criativa. Começar é a quarta dica dela. Então, você precisa começar de alguma forma. E aí, o seu lado masculino vai ser muito importante. Aquele momento em que você diz assim, quer saber? Eu não tenho todas as ferramentas que eu preciso, mas eu vou começar do jeito que der. Proteger o seu tempo. Gente, essa dica é essencial. Nós precisamos ter prioridade com as coisas que importam pra gente. Né? Então, não interessa se é o namorado, se é o crush,
se é a mãe, se é o pai, se eu estou investida aqui em alguma coisa que eu tô criando, espere, galera, espere. A não ser que você seja mãe, aí não tem jeito, mas até como mãe, você tem que ter o seu espaço, ok? Seu filho vai te agradecer por você não ser uma mulher ressentida por não ter espaço porque ele existe. A mulher muitas vezes se ressente da maternidade porque ela perdeu um espaço, ok? Que ali agora o filho toma tudo. Mas a gente precisa, depois que a criança já tem um pouquinho mais de autonomia, você já pode começar a manter o seu espaço, ok? Manter o seu espaço criativo. E eu acredito que proteger quando ela fala de você ter prioridade e de você proteger o seu tempo, ela está falando disso, da gente saber que existem limites para as coisas, né? Tempo é limite, meu amor. Tempo tá aqui, ó, colocando limite na gente o tempo inteiro. Daqui a pouco eu tenho que sair daqui. Então a gente tem que colocar realmente os limites através do nosso tempo. E se você tiver que dizer não para alguém, às vezes você tem que dizer. Fique com ela. É a quinta sugestão dela, dica. Ficar com é persistência, gente. É você ser persistente naquilo que você quer criar. Então, se eu adoro pintar, mas eu preciso pintar uma vez e pintar a segunda e pintar a terceira, até que eu tenha cada vez mais qualidade naquilo que eu faço. Então eu tenho que ficar ali, eu tenho que ser persistente. Vai falar sobre proteger a vida criativa, né? Que é você fazer todos os dias aquilo. Você não deixar que nada e nem ninguém te desvie do teu comprometimento com essas coisas novas que você está criando. E ela, por fim, fala sobre oferecer alimentos para a vida criativa. Segundo a Clarissa, o equilíbrio entre a responsabilidade prosaica e o êxtase pessoal, ou seja, entre a vida prática, em que a gente tem responsabilidade, tem coisa para fazer, tem trabalho, tem escola, tem estudo, e o êxtase, e aquilo que a gente ama fazer. Tem que ter um equilíbrio entre uma coisa e a outra. Você oferece alimento para sua vida criativa, eu acredito, toda vez em que você consegue manter um equilíbrio entre as suas responsabilidades e aquilo que você gosta, aquilo que traz para você aquela sensação de vitalidade, de expansão, né? Você se sente em movimento quando você está fazendo aquilo. Ou seja, nessa primeira parte do capítulo 10, a gente descobre que existe uma necessidade de viver uma vida criativa. Para que nós não, em um momento de desespero e falta de esperança, você pegue seus 2 filhos, que você deu à luz com tanto amor, e você mate no rio, como a Chorona faz. Esses 2 filhos, gente, é uma metáfora para aquilo que você deu vida, você deu luz, você se esforçou por aquilo e você jogou no lixo. Por quê? Porque você estava desesperada. Porque você agiu em desesperança. E a criatividade é como se fosse uma vacina contra esse estado de perda da esperança na vida. Todos os dias vão ser iguais, apatia, né? Não há mais nada novo para surgir na minha vida. É isso, meus amores, eu espero que vocês tenham gostado da nossa conversa. Não deixem de colocar nos comentários o que esse capítulo vem significando para vocês que leram o livro. E na nossa conversa sobre a segunda parte do capítulo, em janeiro, vamos falar sobre a menininha dos fósforos, né? A menininha que vendia fósforos, né? E esse ponto aqui, gente, por isso que eu dividi o vídeo em 2, porque aqui a nossa conversa tem que ser muito... Essa é uma das minhas partes preferidas do livro inteiro. Então tem que ser uma conversa muito séria. É isso, meus amores. Um beijo. Muito obrigada pela companhia, pelo interesse, pelo carinho. E a gente se vê no próximo vídeo.